nosso Salvador Jesus. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Um americano chamado Dean Karnazes, ele ficou conhecido como o homem que não se cansa. Eu acho que você vai concordar, pelo menos a princípio, com esse título. Ele corre 40 quilômetros, chega em casa, vai preparar o café da esposa e dos filhos. Depois de correr 40 quilômetros. Hoje eu andei 3,5 quilômetros e eu fiquei pensando, como que esse cara consegue fazer isso? Eu não corri, eu andei. Mas isso não é apenas a única ação que ele pratica. Ele chegou, Joelmo, a correr 50 maratonas em 50 dias consecutivos. Me diz aí se esse título não é bom, o homem que não se cansa. Mas, e aí? Ele não se cansa? Será que ele não se cansa? Ele mesmo, numa entrevista, contou que numa de suas atividades fora da curva, como nós diríamos, chegou um determinado momento que ele começou a ter alucinações e sofreu um apagão. Encontraram ele quando ele estava disputando essa super maratona, desacordado. E ele ficou desacordado por 6 horas. Então olha que ironia. O homem que não se cansa, também se cansa. O fato é que todos nós precisamos do descanso. O fato é que para avançar é preciso descansar. E talvez a maneira mais gráfica que a palavra de Deus nos diga isso, eu não consigo imaginar uma maneira mais gráfica, é lembrar que no livro de Gênesis, o livro do princípio de todas as coisas, em letras garrafais, nós lemos: e Deus descansou. Quando nós repudiamos o descanso, quando nós desconsideramos o descanso, nós estamos nos colocando numa posição acima do próprio Deus, porque a Bíblia diz que até Deus descansou. Claro, Deus não descansa porque Ele sofre de algum tipo de exaustão, como eu e você. A ideia ali de que Deus descansou é que Deus terminou um ciclo criativo. Deus deu uma pausa no processo criativo, depois de ter feito coisas extraordinárias pelo seu poder. Mas ao mesmo tempo, ao fazer isso, ao descansar, Deus nos deixou um exemplo. É óbvio que a expectativa de Deus é que nós usemos nossos dons, nossos talentos, as nossas habilidades para sermos produtivos. 6 dias se trabalha, mas um dia a gente descansa. Então, quando nós vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós nos deparamos com a importância do descanso, de modo descritivo, ou como uma prescrição, como uma descrição, como uma revelação e como aplicação. Você encontra tudo isso ali. É por isso que eu trouxe aqui esse slide aqui. E esse slide aqui é o meu favorito. Esse slide aqui, ó. Que hora que é agora, gente? Alguém tem hora aí? Tá quase na hora. Eu gosto de dormir às 9. Então, assim, nem sempre eu consigo. Mas se eu pudesse, eu dormiria. Acordo cedo no outro dia, passo um café, faço as minhas orações. Mas se eu puder, dormir às 9. Então, mas não vamos dormir agora. Mas é meio estranho a gente imaginar isso. A gente não se sente muito à vontade quando fala de descanso. A gente não incomoda a rede no púlpito, porque nós idolatramos algumas coisas. E talvez por isso a Bíblia seja tão certeira e nos desafie
quanto à importância do descanso. Será que consigo levantar dessa rede? Estava tão boa essa rede. Esse daqui eu vou deixar um pouquinho aqui, que nós vamos falar sobre ele já já. Esse outro slide, deixa aqui. Veja só o que a Bíblia diz. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, a palavra de Deus diz: E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Isso antecede a lei de Moisés, e por isso nós chamamos de um texto que é uma descrição, não é uma prescrição. É apenas uma descrição de algo que Deus fez. Mas é interessante lembrar que Jesus, ninguém realizou com tanta eficiência uma obra como o nosso Salvador Jesus. Imagine você, Jesus transformou a história da humanidade em aproximadamente 3 anos. Eu já atendi executivos para tratarmos de planejamento estratégico, planejamento tático, em quanto tempo ele pode fazer uma grande transformação na empresa dele, isso e aquilo. Mas Jesus, em 3 anos, em 3 anos e meio, ele mudou a história. Mas o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, também nos dá uma outra descrição agora de Deus em carne. Ele lhes disse: vinde repousar um pouco, vem descansar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Marcos capítulo 4, versículo 38. Jesus dormiu no barco, enquanto navegava com seus discípulos no mar da Galileia. Você ouviu bem? Jesus conclama os seus discípulos e diz assim: venha, vamos para o outro lado, vocês precisam descansar um pouco. As pessoas às vezes me consideram meio herético quando eu paro alguém da nossa comunidade e falo: poxa, você não vai à praia? Eu te vejo aqui direto, o tempo inteiro, você precisa descansar, você não sai com a tua esposa, você não sai com os seus filhos, você não descansa. Mas a virtude do descanso nos é apresentada na Bíblia, primeiro como uma descrição. O Deus que dá o exemplo dizendo: eu descansei. Então tudo bem se você precisa descansar. O Deus encarnado, Deus Filho, Jesus, chama os seus discípulos e diz: venham, vamos descansar um pouco. E Jesus, o Mestre, tem a ousadia de pegar um travesseiro e dormir na frente dos seus discípulos. Seria como eu chegar aqui e falar: Leandrão não prega hoje? Está dormindo lá na rede. No caso dele, mais complicado ainda, porque o barco está numa tempestade. Mas a tamanha confiança em Deus o Pai, porque ele tinha dito aos seus discípulos: nós vamos atravessar para o outro lado do lago. Nenhuma tempestade, nenhum poder natural ou sobrenatural poderia impedir aquele trajeto. É por isso que Jesus questiona, quando eles o despertam. Ele fala: mas por que tão pouca fé? Eu já disse que nós vamos chegar do outro lado. Nós temos a descrição da importância do descanso. E depois, posteriormente, nós temos o que nós chamamos então de prescrição do descanso, que isso vai surgir na lei de Moisés, tanto no livro de Deuteronômio quanto em Levítico, falando da importância do Shabat, usando aquela descrição e agora transformando numa prescrição. No Antigo Testamento, guardar o sábado, que fazia parte da aliança de Deus com Israel, a igreja não faz parte daquela mesma aliança. Depois, se você quiser, podemos conversar com calma sobre isso, mas eu não quero extrapolar o nosso objetivo nessa noite. Mas na lei de Moisés, era muito séria a questão do descanso, ao ponto de que as pessoas deveriam descansar, os animais deveriam descansar, e a terra onde eles produziam a lavoura deveria descansar. Você se lembra do cativeiro babilônico?
o cativeiro babilônico, que acontece em 586 a.C., você lembra quantos anos foi o cativeiro babilônico? Aqueles que frequentaram bastante a escola dominical lembram. Foi 70 anos. Uma das razões por que foi 70 anos é para cada ano que o povo não deixou a terra descansar, para dar os 7. As pessoas deveriam descansar, a terra deveria descansar, os animais deveriam descansar. Deus leva a sério o descanso. Já na carta aos Hebreus, nós temos o que chamamos de revelação do descanso. Hebreus capítulo 4, versículo 10, vai nos explicar algo extremamente importante, agora no Novo Testamento, agora destinado a hebreus ou judeus que creem no Evangelho de Jesus. E aqui o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O Novo Testamento, e especialmente aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, nós vamos aprender que o Shabat, o sábado do Antigo Testamento, que convidava aquele povo a semanalmente descansar, a celebrar também o chamado grande sábado, os animais descansarem, as pessoas descansarem, a terra descansar, era um tipo. Ele representava algo muito maior, ou melhor, representava alguém muito maior. Em Hebreus capítulo 4, esse texto nos fala de Jesus. Jesus é o descanso de Deus. Quando nós precisamos de descanso profundo para a alma, para o coração, para o espírito, nós precisamos de Jesus. Veja só, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 11 o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus é a revelação maior do descanso que Deus nos oferece. Bom, somando essas partes todas, nós podemos concluir o seguinte, que há uma aplicação. Pergunto a você, a Bíblia nos mostra que o descanso é importante? Sim. Então, se a Bíblia me mostra que o descanso é importante, para avançar é preciso descansar. Vou ser sincero, a oração é extremamente importante, mas algumas vezes o que você está precisando não é só de oração. Às vezes o que você está precisando é de uma rede. Às vezes o que você está precisando é de descanso, é de dar um tempo, é de respirar, é de entender a nossa humanidade. E por que a Bíblia então enfatiza tanto a importância do descanso? Casamentos estão indo mal porque não há descanso. O casal não passa tempo junto só para curtir a vida. Minha esposa teve que viajar agora para ajudar o nosso irmão que mudou, o Rugai, né? Vou levar uns gatos para eles, olha que coisa. Ela me mandou uma foto hoje de manhã porque ela passou por uma praia. E não dá para ouvir uma coisa mais romântica do que essa, quando a esposa te faz uma videochamada e diz: olha onde eu estou, lugar lindo. Aí ela falou: mas seria melhor se você estivesse aqui. Se dizem que inventaram uma impressora agora 3D, eu queria imprimir aquilo em casa, aquele mar. O casamento vai mal quando a gente não consegue mais descansar junto. Parar, relaxar, caminhar, sentir a brisa, a água no pé, a areia. E não precisa ir longe. Não, mas não dá para ir longe. Nós somos abençoados. Para você que está assistindo online, nós estamos pertinho aqui do litoral norte. Nós temos a nossa gloriosa Bertioga. Quer encontrar com a Irmandade no fim de semana? Vai para lá. Eu já encontrei, o homem do coco conhece a gente, o que vende milho conhece a gente, mas é gostoso, é um descanso. Ah, não dá para ir até lá? Vai andar no Parque Centenário, tem uma praça que chama Praça do Infartado, eu não gosto do título dela, mas até lá está servindo. Não, vem na Becar, faz um piquenique na Becar,
mas precisamos descansar. A pergunta é, por que teologicamente é importante descansar? Há uma razão importante. Porque quando nós ousamos seguir a descrição, entender o valor disso, porque no Antigo Testamento existia uma prescrição, e porque no Novo Testamento nós temos uma revelação que nos desafia a viver a aplicação disso, é porque quando você tem a coragem de parar para descansar, você entendeu que a Terra, o planeta, não vai sair do eixo dela, porque você parou para descansar. O mundo não vai acabar se você parar para descansar. Se você não estiver presente, não vai acontecer um hecatombe, um cataclisma universal. Menos, bem menos. A razão de nós entrarmos nesse ativismo louco é porque nós fazemos uma projeção de nós mesmos que é messiânica. Nós achamos que se a gente não fizer tudo, então veja, se a gente não fizer tudo, o mundo acaba. Não. Quando eu ouso parar para descansar, quando eu ouso parar para deitar na rede, eu estou colocando a minha fé em Deus. Eu estou confiando que Deus dá aos seus filhos mesmo enquanto eles dormem. Eu estou acreditando que a oração do Pai Nosso é verdadeira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Mas eu tenho que dizer a você que eu também tive muita dificuldade e luto com a questão do descanso. Luto talvez por conta de traumas passados. Meu pai era um homem alcoólatra, difícil, que gostava de me chamar de vagabundo. Eu passei a vida tentando provar que eu não era vagabundo. Isso me levou a um outro extremo. Eu me tornei um workaholic, uma pessoa viciada em trabalho. Talvez você não saiba, mas algumas vezes, para dar conta de tanta carga de atividade que eu tinha, eu tomava cápsulas de cafeína, buscando algum tipo de estimulante para dar conta de tudo que eu tinha que fazer. Você acha que Deus está feliz com isso, quando a gente se porta assim? Não, é preciso descansar. Eu aprendi essa lição, e uso a Julie para me ajudar com isso. Ela é boa em me colocar na linha, louvado seja Deus. Talvez você precise de alguém que te dê um chacoalhão. Eu falei, ei, porque veja, a vida vai ficando desordenada. Eu conversei com um empresário recentemente e os negócios dele que estavam indo muito bem, chegou num platô, parece que não crescia mais. Eu perguntei para ele, o que você acha que está faltando? Ele disse, Leandro, eu entrei nessa roda viva de atividades, eu não tenho mais tempo para ócio criativo. Não para pensar, para deixar os pensamentos serem arejados e se tornar mais criativo. Fica ali preso naquela engrenagem, entra dia, sai dia. Bom, são 3 áreas importantes que nós precisamos do descanso, e é evidente na nossa vida. Primeiro, você precisa de descanso físico, precisa dormir com tranquilidade. Precisa de descanso mental, a tal da higiene mental, deixar passar pensamentos bons, pensar naquilo que é virtuoso. E terceiro, nós precisamos de descanso espiritual, aquele da contemplação, da solitude, do tempo com Deus. E muitas vezes nós cristãos entramos num ativismo terrível, religioso, que nem temos mais contato com Jesus. É por isso que algumas vezes ficamos chocados quando um líder cai, um pregador, um pastor. Há uma instituição norte-americana que faz muita pesquisa chamada George Barna. Eles identificaram que a maioria dos obreiros que caem estavam exaustos. Queridos, o descanso é uma bênção que Deus nos deu. Planeje a sua vida, trabalhe. Por favor, ninguém saia daqui dizendo, olha, estou liberado, eu não preciso trabalhar. Não, trabalhe, organize a sua vida, faça seu planejamento, trabalhe os seus dons, os seus talentos. Deus abençoa as obras das nossas mãos. Mas não se esqueça, descansar é um caminho, é um presente que Deus nos dá para treinar a nossa fé. E você fala, olha,
Estava descansando e Deus me abençoou, apareceu um novo negócio, uma nova proposta. Olha, eu estava descansando e agora meu casamento está melhor, porque estou passando mais tempo com a minha esposa. Eu estava descansando com os meus filhos e agora as coisas estão caminhando bem. Nós nos afastamos, passamos tempo distante um do outro, porque não descansamos mais juntos. Adrian Rogers, um pregador famoso, ele disse o seguinte, já falecido Adrian Rogers, ele disse assim, bastante atenção, por favor. Se o diabo não consegue te fazer mal, ele te tornará uma pessoa ocupada. Ele não precisa te fazer muito mal, é só te deixar bastante ocupado, porque quando você se der conta, você estará totalmente exaurido. Vamos para o meu último slide, e Deus abençoe quem trouxe a água. Quem foi? Foi o Tiago? Tiago, eu não sei se vai ter mais filhos ou não, então, que tenha netos, Tiago. Amém. Challenger foi o nome de um ônibus espacial projetado. Os pesquisadores, os engenheiros, os astronautas, os cosmonautas, todos eles se dedicaram pela Challenger, para que fosse um grande sucesso. E conseguiram lançar quase que num prazo recorde. Mas quando ela subiu, aconteceu um dos mais terríveis acidentes. Explodiu. E se a minha memória não me trai, 8 pessoas morreram. Foram fazer uma avaliação técnica, ter certeza qual era a causa daquele acidente da Challenger, e descobriram que foi falha humana. Porque a equipe que estava envolvida, eles trabalharam noite e dia. Não descansavam, não dormiam, para tentar cumprir o projeto. E a falta de descanso deles custou a vida de 8 pessoas. Não descansar vai custar a sua vida. Vai custar o seu casamento. Vai custar o relacionamento com seus filhos. Nessa noite, eu espero que você veja de modo gráfico que nós estamos entre duas possibilidades. A Challenger, o rabo do foguete que você nunca quer largar, porque você não acredita que Deus é suficiente para cuidar disso. Ou ouvir a palavra de Jesus que diz: ei, vem para um lugar mais tranquilo, vem descansar um pouco. Pela graça de Jesus eu tenho feito as minhas escolhas, de exercer a minha fé, de confiar nele e de quando é hora de descansar, descansar. É um desafio para mim. Mas eu não posso decidir agora para você. Essa é a escolha que você tem que fazer. Confiar em Deus e dizer: eu vou reorganizar minha vida, eu vou separar um horário do dia para eu descansar, eu vou separar um dia da semana, um passeio, eu vou descansar. E eu espero que você faça isso, e que daqui a algum tempo, você me pague uma Coca-Cola e diga: Leandro, eu fiz aquilo, ó, deu certo. Vamos aproveitar esse momento e vamos orar juntos.